Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Umbanda à luz do Evangelho. Umbanda à luz do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Aos homens de todos os credos, aos adeptos de todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e nações. A data de hoje vem rememorar a boa nova. Jesus nasceu. Nasceu há 2000 anos quase. Mas que se importa se existem tantos corações onde o Senhor ainda não reina? Jesus não é como se imagina o criador de uma certa escola, nem o fundador de uma religião. Jesus é a luz do mundo, assim como o sol. O sol não ilumina um só hemisfério, mas sim distribui sua luz e seu calor a toda a terra, sem pedir permissão ou se incomodar se queremos ou não. Jesus faz como o sol, nos aquece e ilumina, sem distinção, e, conhecedor de nossas necessidades, pacientemente tenta nascer em nós, todos os dias em nós, através de muitas formas. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É preciso que Jesus impere na terra, firmando o reinado divino. Isto é preciso que o Cristo habite em nós, em cada um de nós, nascendo em todo o coração humano. E como disse Paulo, entregue o reino ao Pai depois de haver destruído todo o domínio do mal e todo o poder das trevas. E como ainda resta muito a fazer, vamos mais uma vez anunciar em palpitante júbilo esta nova. Aos homens de todos os credos, aos adeptos de todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e nações, nasceu Jesus. Nada mais te falta, ergue-te à fronte, vós que chorais, tende bom ânimo, vós que desanimais, vítimas das tormentas terrenas, arrependei-vos, vós que errais, Jesus nasceu, soou a hora da verdade, da justiça e do amor. Raiou a aurora da liberdade, recebei com júbilo o nascimento do Mestre em seus corações. Ide, caminhe e confia, Jesus te guia, meu filho. Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. A sua missão não teve início em Belém e término no Calvário. Ele vem desde que o mundo é mundo, inspirando e apacentando este imenso rebanho que o Pai lhe confiou. Sobre todos os recantos da terra paira o Espírito de Jesus, velando pela obra da redenção humana. Não importa que o desconheçam quanto à denominação. Ele sempre inspirará, por intermédio deste ou daquele, a revelação divina, o Evangelho do amor. Aqui lhe darão este nome, Jesus. Acolá, outro nome diverso. Que importância tem isso? Ele, sempre ele, será o mediador, o ungido de Deus, o intérprete de sua lei e o distribuidor de suas graças. Como dizia o apóstolo Paulo, onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade.
Jesus jamais constrangeu alguém a crer desta ou daquele modo. Tocava, sim, o íntimo das criaturas, procurando despertar o que ali havia de bom. Salvava pela educação, porque educar é despertar os poderes latentes do espírito, dirigindo-os à conquista do ideal da perfeição, que buscam as nossas almas ainda cativas e obscuras. Nascer, genericamente falando, é iniciar, é dar começo a uma existência em um determinado meio. Particularizemos agora o advento do nascimento de Jesus. Que influência está exercendo em nós o seu nascimento? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida, o nosso momento atual? Que veio Jesus fazer à Terra naquilo que nos toca? Eis a questão como ela realmente interessa e que vai determinar o grau de importância deste Natal que se aproxima. Se o nascimento do Redentor não é ainda uma realidade em nós, influindo positivamente em nosso caráter, que importância pode ter no que nos diz respeito o nascimento de Jesus? As minas de Transvaal são as mais ricas do mundo. É um fato indiscutível. Mas em que isto nos interessa? Que proveito nós tiramos dessas minas serem as mais ricas do mundo? Agora, porém, se nos associarmos às empresas que exploram os filões de ouro e os diamantes destas minas, aí então o caso muda de figura, tornando-se para nós fato de capital importância. Precisamente o mesmo fenômeno se dá com relação ao Natal de Jesus. Nenhum proveito nos vem do fato histórico do seu nascimento. Todo o valor deste magno sucesso está nas suas relações para conosco. Se existe esta relação, se este fato representa uma força viva atuando em nosso espírito, então Jesus nasceu para nós. E a nós se dirige a angélica mensagem: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Se, porém, permanecermos alheios ao Natal quanto à sua eficiência em nossas almas, em que ele nos importa? Tudo o que fizermos para comemorar tão auspiciosa data histórica será em vão, será tolo e será vazio. Pensemos, meditemos se nos conservamos na iniquidade, festejando terrenamente, fugindo ao processo educativo e evolutivo para nós. Se assim procedemos, o nascimento de Jesus ainda não se realizou. Então, nada há que comemorar. Ele, Jesus, nasceu numa estrebaria, lembram-se? Ao contrário das hospedarias de Belém, que não havia vaga para que Maria se hospedasse, e ele nasceu na estrebaria, tratemos de arranjar lugar em nossos corações para receber condignamente o divino hóspede que há cerca de 12.000 anos bate às nossas portas. Um Feliz Natal para todos os lares que nos assistem. Até a próxima semana com o nosso programa Umbanda à Luz do Evangelho. Fechemos agora os nossos olhos para a nossa prece de Natal. Enquanto a glória do Natal se expande, na alegria que explode e tumultua, lembra o divino amigo, além, na rua, e repara a miséria escura e grande.
Aqui reina o palácio do capricho, que a louvores e júbilos festivos se entrega, onde a prece ao Senhor é surda e cega, e onde o pão apodrece sobre o lixo. Mais além, clamam sinos com voz pura, Jesus nasceu. Ali é o templo dos felizes, que não se voltam para as cicatrizes dos que gemem nas chagas de amargura. Natal, o mundo é um lar festivo, claros guizos no ar vibram em bando, e Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal, eis a divina redenção, regozija-te e canta renovado, mas não negues ao mestre desprezado a estalagem, o lugar no seu próprio coração. Que assim seja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Umbanda à luz do Evangelho. Umbanda à luz do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. O fenômeno da fala é maravilhoso e, quando nascido e criado no bem, é indestrutível. No reino da palavra pode-se fazer maravilhas que por vezes passam despercebidas entre o céu e a terra. E já meditaste sobre as coisas que são faladas? Já pensastes quantos movimentos a tua boca faz por dia, gastando energia divina para que as almas se entendam umas com as outras? A boca, a função dos lábios é de alta importância no concerto dos sons, gerando a palavra. Jesus pregava com a palavra e ficamos hoje com uma de suas mais lindas citações: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Na terapia religiosa da Umbanda, o plano espiritual utiliza-se de forma veemente da palavra. Espíritos mentores se manifestam através do fenômeno da mediunidade de incorporação e pela fala doutrinam, consolam e curam. Com as palavras que são emitidas pela boca do médium, instrumento utilizado pelo plano maior, e que disciplinadamente se coloca a serviço dos semelhantes. Os espíritos mentores tomam formas diversas, utilizam recursos mediúnicos, preto velho, caboclo, baiano. Os lábios são como as mãos dos espíritos, em dimensão diferente. Todavia, a sua função não é menor. Ao contrário, é fortíssima, pois se movimentam pela vontade da alma, regido na mediunidade pelo plano espiritual superior, fazendo com que o som, transformado em palavra, seja entendível na transmissão de ideias superiores, doutrinárias e curativas. A boca é um instrumento valioso, do qual os espíritos superiores se utilizam, e compete ao médium trabalhar bem, com estudo e disciplina, respeitando a sua mediunidade, entregue a nós por Deus, por misericórdia. A psicologia terá futuramente um trabalho grandioso, quando estiver operando paralela à mediunidade, aos preceitos elevados do Cristo,
e de Deus, ditados pelo alto, pelos mensageiros divinos. Na Umbanda, os baianos e os pretos velhos atuam e forte na área da psicologia, inserindo na mente dos que necessitam, através da palavra, os mais puros sentimentos, colocando os seres humanos predispostos à esperança, doando a quem ouve uma cota de paz, amor, força, equilíbrio, que somente se processa de alma para alma. E esta terapia, só é possível nos trabalhos de Umbanda sérios. Allan Kardec nos assevera que os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que nos faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para estes efeitos. São as árvores que devem dar alimento espiritual aos seus irmãos. A mediunidade, ela tem sido muito sufocada. Talvez seja pela dificuldade de educar e disciplinar médiuns. Assim, talvez seja mais cômodo atuar mais na área social, esquecendo a mediunidade, que é a base da doutrina. Mas o plano maior vem reagindo. Os mentores querem a mediunidade em sua plenitude, disciplinada e educada, para eliminar o mediunismo e o charlatanismo. É preciso preparar médiuns para o trabalho com fala. A palavra é, por excelência, acessório divino de toda a filosofia, de toda a ciência e de todas as religiões. Na Umbanda, os espíritos superiores falam direto aos semelhantes através da mediunidade de incorporação, processo único, recurso mediúnico de inestimável valor, que o ser humano, ainda tão tolo, ignorante, preconceituoso, não alcança o infinito valor. Quando alguém, você por exemplo, está em dificuldades, quer sempre ouvir uma outra pessoa em quem você confia, não é verdade? Pois a sua palavra o fortalece, não é? Na Umbanda é assim. Você pode ouvir o plano espiritual. Atendem bem para este fato. Ele é forte e é sublime. Quem pode estar mais preparado para te falar do que estes espíritos mentores que se manifestam gratuitamente, visando apenas o nosso bem, o nosso fortalecimento, para que nós possamos enfrentar os embates, os conflitos, a dor que nós mesmos criamos nesta ou em tantas outras vidas, com as nossas falhas. E agora, nós nos sentimos frágeis para conviver com as nossas verdades e dificuldades. É difícil sofrer, não é fácil crescer. É incalculável a grandeza deste trabalho que a mediunidade oferece. Espíritos de luz chegam até você, até nós, e falam educando, falam ensinando, falam disciplinando, falam amando, falam alegrando, falam doutrinando, consolando e curando. Na Umbanda é assim. Os pretos velhos, os caboclos, os baianos, espíritos sublimados no amor, conhecedores profundos da psicologia humana, sabedores de nosso passado tão falho, quando nós chamamos para nós a lei de causa e efeito e nos vemos agora diante das nossas dores e das nossas angústias. Eles estão lá, na Umbanda, repletos de sabedoria e de paciência, prontos a nos ajudar com a sua palavra amiga e divina que tanto necessitamos.
Um bom dia a todos. Até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário, com o nosso programa Umbanda à Luz do Evangelho, sob a responsabilidade da Casa Espírita Mensageiros da Caridade. E agora, fechemos os olhos. Entremos em sintonia com Jesus. É o nosso momento sublime da prece. Pai, tu sabes que não tenho amigos, e sim irmãos. Porque amigos, Pai, a gente perde por coisa mínima, mas irmão é sempre irmão. Pai, eu nada te peço, porque tu tens me acumulado de bens. Não te peço riqueza nem pobreza, porque sendo rico posso esquecer-te, e sendo pobre venha maldizer-te. Não te peço saúde, porque devo, Pai, pagar as minhas dívidas do passado e as de agora, através das provas e da dor. Não te peço paz, porque esta, Pai, eu mesmo tenho que conquistar, mantendo a minha consciência tranquila. Não te peço salvação para a minha alma, Pai, porque tu não nos criaste para a perdição. Não te peço diretrizes, orientações, porque tu me premiaste com raciocínio e liberdade de decisões. Não te peço proteção, Pai, porque sinto que tu estás dentro e fora de mim. Pai, eu não te peço vida longa, porque aprendi que a vida é eterna. Pai, não me leve para o céu, porque eu não creio que haja sintonia entre homens e anjos. E se existisse o inferno, eu também não o temeria, porque acredito, Pai, que lá também tu estarias. Assim, meu Pai, se este corpo morrer e eu renascer em outras dimensões, isto sim eu te peço. Permita que eu possa continuar trabalhando para que com os meus esforços consiga conquistar o meu próprio reino. Se eu te pedisse muito, Pai, eu seria como os pedintes. E sinônimo de pedinte, Pai, é mendigo. Obrigada, Senhor, por tudo. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Umbanda à luz do Evangelho. Umbanda à luz do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Umbanda à luz do Evangelho. Umbanda à luz do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço,
mas o Senhor é o mesmo. Certa vez, um viajante caminhava de sua casa à cidade vizinha para cumprir seus compromissos, num percurso que fazia diariamente sem modificações no caminho. Naquele dia, porém, num determinado trecho, sentiu uma vontade enorme de modificar o trajeto, e assim o fez. Mais adiante, avistou uma casa simples e, sem saber porquê, também parou. Escutou o pranto convulso de uma jovem e, entre a aflição e a curiosidade, aproximou-se. Pela janela, observou uma jovem menina de joelhos em prantos e, batendo na porta, foi prontamente atendido. "Por que choras, menina?" E recebeu a resposta: "Minha mãe está doente, está muito mal, e eu estava aqui orando à Virgem Maria para que ela melhore." "Deixe disso, menina, orar não adianta. Tome esse dinheiro, consulte o doutor, compre os remédios, ande logo, pare de chorar e haja rápido." Seguiu viagem, cumpriu seus compromissos e, de retorno, resolveu passar na casa da jovem para ver como estavam as coisas. Lá chegando, viu de novo a jovem de joelhos e em pranto orando. Entrou agitado e foi logo dizendo: "Mas o que é isso, menina irresponsável? Não te dei o dinheiro e a orientação? Por que, ao invés de tomar as providências, permanece perdendo seu tempo em lágrimas e orações?" Só estava agradecendo, pois havia pedido à Virgem Maria que alguém aparecesse para nos ajudar. E ela me mandou o Senhor. A jovem altiva, após expor seus pontos de vista, aos quais o espírito na forma de baiano ouvia pacientemente, concluiu: "Deus sabe de tudo o que necessito, não preciso pedir. Para que então serve a prece?" Resposta do baiano: "Ah, sim, menininha. O Criador sabe de tudo o que precisas e te dá o que mereces. Mas guarde bem o que vou te dizer agora. Quando aprenderes a orar com respeito e a dignidade que merecem a vida e a obra divina que te cerceia, estarás mudada e também receberás o que mereces. Entendeu, menininha?" Alguém já disse: pouca ciência leva ao ateísmo, porém muita ciência conduz a Deus. Os homens que se aprofundaram nas leis da natureza, apenas no limite de uma especialidade, tendem a desenvolver a cultura na direção do materialismo. Após muito se aprofundar, alguém disse: um especialista é um sujeito que sabe cada vez mais a respeito de cada vez menos. Aqueles, no entanto, que se alargam no horizonte intelectual, ultrapassando os limites do particular para o genérico, se veem compelidos a reconhecer uma causa primária eficiente para a vida, a qual podem chamar de acaso. Não importa o nome atribuído, e sim os atributos. Quando atingiu o ápice de sua maturidade conceptiva, Einstein passou a admitir, admirado com a perfeição funcional do universo. O velho lá de cima não era de jogar dados. Uma vez aceita a existência do princípio criador, resta saber se convém nós nos dirigirmos a ele em certas ocasiões, ou se isto se torna dispensável. Há quem julgue descabido ou supérfluo tal procedimento. Alegam que basta, ao lado do trabalho digno, a prática da bondade para com os semelhantes, ignorando de saída o fato elementar de que a prece é uma ação mental, capaz
de auxiliar o próximo à distância, além de beneficiar a nós mesmos, pois conforta o coração e vitaliza o sistema nervoso pela atração de energias magnéticas dos planos espirituais mais elevados. Esquecem, inclusive, que a verdadeira prece não se consubstancia na reza, mero ato repetitivo de palavras, nem na oração discursiva, preocupada com a forma e vazia de conteúdo. A prece autêntica é um contato indescritível da criatura com o Criador, puro sentimento em palpitação de humildade amorosa. E se há pouca ciência, despreza-lhe o inestimável valor. Há muita ciência nos domínios da psicologia, identifica-lhe imensa utilidade, sobretudo na equação de um dos maiores problemas do ser humano, o da angústia existencial. A prece, vista neste esquema rigorosamente científico de abordagem e enquadramento da alma humana, atua como um desabafo que alivia tensões, dissolve nocivos complexos de culpas, causadores de estados depressivos patológicos, restitui a autoestima imprescindível ao equilíbrio íntimo. É claro que, cultivada como simples hábito, a prece acaba como acessório enganoso de nossas atividades doutrinárias. Mas convenhamos, este hábito enganoso não é dos piores no elenco de hábitos deploráveis que alimentamos, como, por exemplo, falar mal dos outros, justificar com mentiras erros nossos, pretextar outros compromissos para não assumir tarefas cansativas. Enfim, são tantos os nossos maus hábitos que aliar a eles o de não respeitar a prece, mas cultivá-la, é até meritório. Sejamos condescendentes com os companheiros de crença e sinceros com nós mesmos. Às vezes, não gostamos de fazer prece, ainda que corretas e oportunas, simplesmente porque para tal nos falta disposição de ânimo. Tudo bem, é um problema nosso. Todavia, alguns irmãos gostam, e esta é uma atitude deles, com virtude. Encerramos o nosso programa de hoje com uma prece que Jesus nos ensinou há 12 mil anos. Oremos, pois. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.